E aí, nação alvinegra? Hoje a gente chega com análise quente sobre a eliminação do Botafogo na Libertadores. Foi um 2-0 para a LDU em Quito que encerrou o sonho continental do Glorioso. Mas esse tropeço vai muito além do gramado. Desde o início da temporada, ficou claro que algo não encaixava na gestão do clube. A demora de quase 3 meses para definir o novo técnico sinalizou um cenário de instabilidade. E a escolha que chegou não correspondeu às expectativas. Falhamos antes mesmo de estrear na fase decisiva. No elenco, a montagem tardia gerou lacunas e desfalques. Perder peças como Luiz Henrique e Almada já é duro. Mas negociar outros atletas no meio do campeonato agravou ainda mais a fragilidade do grupo. Faltou profundidade no banco, faltou opção para virar o jogo. Na área técnica, Renato Paiva segurou o rojão, mas atingiu o limite. O time respirou por aparelhos na Libertadores e no Brasileirão, e a demissão após a derrota para o Palmeiras só confirmou que a instabilidade havia virado rotina. A chegada de David Ancelotti traz um sopro de otimismo. Em poucos jogos, já vimos um futebol mais ofensivo e objetivo. Mas a letalidade dentro de casa e nos jogos grandes ainda é um ponto a ajustar. O tempo dirá se o italiano vai transformar potencial em resultado. Fora das 4 linhas, o Botafogo enfrenta um imbróglio jurídico sem precedentes. A briga pelo controle da SAF entre John Textor, Ares e Eagle Football cria nuvens de incerteza. Frozen assets, disputas judiciais, tudo isso balança o futuro do clube. Agora é hora de redefinir prioridades. O foco tem que ser a Copa do Brasil e o Brasileirão. Primeiro, garantir o G4. Depois, quem sabe, sonhar mais alto. O planejamento antecipado pode render frutos e tornar 2025 um ano de retomada. O Botafogo tem a chance de virar a página, reconstruir a confiança da torcida e mostrar que a estrela solitária ainda brilha com força e paixão. Vamos juntos nessa jornada? Chegou a hora de mês de contas no Botafogo e os números impressionam. Com a eliminação nas oitavas da Libertadores pela LDU na altitude de Quito, o Glorioso garantiu 30,4 milhões de premiação. Parece muito? É, mas no ano passado, com o título, foram 201,5 milhões só na competição continental, uma diferença de 171 milhões. Se o Botafogo avançasse um pouquinho mais em 2025, adicionaria 1,7 milhão, cerca de 9,3 milhões, e empurraria o total para 39,7 milhões. Mesmo assim, segue sendo um ótimo ano em premiações. Somando tudo no ano, 146,2 milhões pelo Mundial de Clubes, 4,9 milhões da Recopa Sul-Americana, 6 milhões da Supercopa contra o Flamengo, 10,7 milhões até as quartas da Copa do Brasil. O grande total de 2025, 167,8 milhões em prêmios. Em 2024, o Fogão quebrou recordes, faturou 261 milhões e levantou o Brasileiro e a Libertadores. Ou seja, o cofre alvinegro chegou a níveis históricos. Mas atenção! Apesar da diferença absurda entre 2024 e 2025, o cenário de bastidores com a SAF e a briga pelo controle das ações ainda pode render mudanças no orçamento. E a torcida sabe que, quando o assunto é Botafogo, emoção e desafios caminham lado a lado. Fica a pergunta: como o alvinegro vai usar esse caixa para montar o time que promete voltar mais forte em 2026? É hora de celebrar! O Botafogo está na final do Brasileirão Feminino Sub-20. Depois do domínio na ida, vencendo por 3-0 em casa, as crias gloriosas mostraram raça em Porto Alegre, arrancando um empate por 2-2 e garantindo o placar agregado de 5-2 sobre o Internacional. No Beira-Rio, o jogo começou eletrizante. O Inter abriu o placar cedo, mas as botinas alvinegras não se intimidaram. A partida foi um duelo de estratégia e coração, defesa firme, transições velozes e logo aos 4 do segundo tempo, Ana Lu igualou com assistência inspirada da Bebê. O empate deu novo ânimo ao Fogão e a torcida sentiu a energia subir.
E quando parecia que o ritmo esfriava, nos acréscimos, Cabral recebeu na entrada da área e soltou um chutão de perna esquerda, colocando o Botafogo em vantagem novamente. Até o Internacional reagir e empatar, as meninas da Gávea tremeram, mas a vantagem do agregado já estava garantida e a classificação foi confirmada. Vale lembrar que na primeira fase o Fogão foi implacável, 100% de aproveitamento, 20 gols marcados e nenhum sofrido. Nas quartas, a decisão veio nos pênaltis contra o Santos, com vitória de 5-3 depois de um empate agregado. Essa campanha demonstra o DNA vencedor das crias gloriosas. Agora, o adversário só sai do duelo entre Corinthians e Flamengo. Seja quem for, teremos uma final eletrizante, com direito à reedição do título de 2024 ou a chance de uma nova conquista. As gurias estão prontas e a torcida já vibra antecipando mais um capítulo de glória. Fica de olho, porque o Botafogo quer levantar a taça de novo, e essa torcida vai gritar até a última gota de emoção. O Botafogo entra numa verdadeira nova fase, e as mudanças já começam lá no alto escalão do clube. Recentemente, a diretoria anunciou o desligamento de Erasmo Damiani, responsável pelas categorias de base, que ficou pouco mais de 5 meses à frente do cargo. Ao mesmo tempo, Rodrigo Gama, diretor jurídico, e gerentes de relações humanas e controladoria também tiveram seus contratos encerrados. Tudo isso faz parte de uma política de contenção de despesas e reestruturação administrativa, pensada para ajustar as finanças do Glorioso. Essas decisões não surgiram por acaso. Nos bastidores, John Textor, proprietário da SAF, negocia a transferência de ativos do clube para uma nova sociedade anônima do futebol, com sede nas Ilhas Cayman. Um passo estratégico que exige investimento e, claro, uma enxurrada de análise financeira. Desde o início do mês, uma consultoria prisada vem mergulhando nos relatórios e processos internos do Botafogo, e foi aí que os cortes de gastos ganharam força. Erasmo Damiani deixa o clube com um currículo que impressiona: passagem pela seleção brasileira, coordenação de base no Atlético MG, trabalhos em Palmeiras e Internacional. Mas, diante desse cenário, o Botafogo optou por mudar o rumo e unificar setores administrativos, buscando eficiência e economia. Enquanto isso, dentro de campo, outro nome tem chamado a atenção: Marçal. O lateral, mais experiente que o técnico David Ancelotti, se coloca como uma verdadeira referência para o elenco. Segundo o próprio jogador, sua presença é fundamental no dia a dia, oferecendo versatilidade, capacidade de atuar tanto na zaga quanto no corredor e um ponto de apoio para os mais jovens. O Glorioso vive um momento de ajustes profundos, com olho no futuro financeiro e paixão inabalável pela camisa alvinegra. Resta agora acompanhar como essas mudanças no comando administrativo vão refletir no desempenho dentro de campo e na retomada de força do Botafogo. Gostou do vídeo? Então se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Fute Fogão.